de azul, mas de gravata vermelha, né? O doutor Davi não gosta de vermelho. Ah, ele gosta de vermelho. Boa tarde. Algumas sentenças minhas assim, são difundidas aí até na rede social pelos advogados, porque eu coloco letra de música. E agora, quando o doutor Adelso estava falando, eu comecei a cantarolar, que eu só sei o primeiro verso, né? Assim, anunciaram, garantiram que o mundo ia se acabar. E aí tem uma versão da Paula Toller, o primeiro disco solo dela, que é belíssimo. Essa letra lembra também a história de um livro do Érico Veríssimo, Incidente Antares, que virou até uma minissérie da Globo. O que as pessoas começam a fazer assim quando você tem um momento distópico, né? Quando parece que o mundo acabou, ou vai acabar, ou os mortos resolvem se revoltar dos seus túmulos. A história mais ou menos do Incidente Antares, né? O mundo, vou aproveitar o gancho do Dr. Adelso, o mundo talvez acabe e recomece todos os dias. Tá? Aliás, foi o Dr. Adelso, não, foi o Dr. Davi. Não se acabou. É porque o mundo começa e acaba talvez todos os dias e todas as noites. Eu tive um professor na faculdade de Direito, o Dr. Davi conheceu, foi meu professor também na mesma época, o professor Mário Jorge Lopes, dizia assim, o sol vai nascer amanhã. A gente pode ter certeza disso? Na verdade, nós não podemos ter certeza de nada. Existem probabilidades. É provável que o sol nasça amanhã de novo. Né? Bom, por que eu aproveito, e eu sempre faço isso, eu aproveito essas conversas ambientais para começar minhas exposições. Sempre fui assim, realmente, na minha carreira de professor. Né? Como é que eu vou começar? Eu planejo como vou começar, mas às vezes eu começo com alguma coisa que alguém diz, que alguém conta, que eu tenho uma referência que é feita no momento. O tema é direito do trabalho. Por que ainda pensar que ele é importante? Por que ainda crer nisso? Mas eu preciso começar essa reflexão por um ponto anterior a isso. Né? Uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias, alguns de nós que são profissionais do direito e outros que, embora não profissionais diretamente ligados ao direito, vivem num mundo que é regulado. E essa é a primeira reflexão. O nosso mundo é um mundo regulado. E por que ele é assim? Né? Por que então que existe o direito? É a primeira reflexão que a gente precisa fazer todos esses dias em que o mundo não acaba, em que ele recomeça com o sol que nasce. Por que existe e por que nós falamos de direito todos os dias? Né? Por que a pauta do direito, do legislativo, do judiciário, está todos os dias à nossa disposição e cada vez mais com mais meios, mais formas de acesso à informação? E notem que o trabalho que nós fazemos já há alguns anos, como bem registrado pelo desembargador Davi, aqui no TJC, é esse trabalho de permanentemente divulgar, de ressaltar a importância do direito. Nós falamos de direito do trabalho porque nós somos juízes do trabalho. Né? O TJC é organizado por associações de magistrados trabalhistas e nós falamos de direito do trabalho. Mas por que realmente existe um direito? E a resposta didática, simples,
que nós procuramos dar, precisamos dar todos os dias, e aqui eu sou sempre um aliado dos que são contra o juridiqueiro, o excesso do juridiqueiro. Isso tudo que nós temos e que nós discutimos tem uma única razão de ser. É de organizar nossas vidas. Né? A vida, as relações sociais precisam ser organizadas. Foi por isso que ao longo dos séculos, dos milênios, nós estabelecemos essa coisa chamada direito, ou os direitos, as leis, e num certo momento civilizatório até os juízes. Então, as nossas relações cotidianas, das mais simples às mais complexas, elas são reguladas porque elas precisam ser reguladas. Então, as relações entre familiares, os negócios, o comércio, as relações de consumo, a nossa vida de consumidor. Notem, e eu gosto desse exemplo do direito do consumidor, porque não é legal, não é bacana você ir ali no shopping, fazer uma compra e ter a segurança de que se a geladeira não funcionar, de que se o fogão não acender, aquilo que você comprou lá no shopping hoje, você tem prazo para voltar lá na loja e dizer assim, olha, não funcionou, eu quero outro fogão ou outra geladeira no lugar dessa. Ou às vezes o defeito deu 3 meses depois, olha, eu fiz uma compra aqui e no contrato está dizendo que eu tenho uma garantia de 1 ano. Como é que eu faço? Tem a assistência técnica garantida, eventualmente vai ser substituído por outro. Essa tranquilidade, eu diria, que nós temos nessa situação exemplificativa da relação de consumo, é um exemplo cotidiano da segurança que nós temos, porque aquela relação da vida econômica, aquela relação que nós até chamamos de jurídica, ela está bem regulamentada. E aí, alguém disse, eu misturei aqui as falas do desembargador Davi com o colega Adelson. Mas alguém menciona que o direito do trabalho é essencial para o trabalhador, mas é também essencial para o empregador. Por quê? Exatamente porque o direito estabelece esse marco nas relações pessoais, que é um marco que vale para todos. E aí, adiante, eu vou até mencionar porque que muitas vezes esse discurso da desregulamentação pode ser ruim, no caso das relações de trabalho, em certa medida pode ser ruim para o empregador se ele considerar que a desregulamentação, em certo momento, pode resultar para ele em segurança jurídica. Bom, então o direito, nós sabemos, ele existe, como eu disse, para regular todo tipo de relação que existe entre nós. E essas relações jurídicas envolvem também uma ideia que nós chamamos dos bens jurídicos. O bem jurídico da vida, o bem jurídico de liberdade. E aqui vale sempre essa reflexão a respeito da liberdade. Porque uma das funções também do direito é dar limite às liberdades. Nós sabemos, todos nós, cada um de nós na nossa individualidade, sabe que existe um limite para a nossa liberdade. E vejam, os limites para essa liberdade são limites que estão na lei, mas não são apenas limites que estão na lei, essa lei que nós conhecemos, que é oficial dos códigos da Constituição.
Há limites que são convencionados, por exemplo, pelas regras de etiqueta, pelas adesões que muitos de nós fazemos a regras religiosas. Os que estudaram direito sabem que é comum. Esse é um exemplo clichê, né? Exemplo, todos os professores dão, assim, tem dois exemplos clichês dos professores de direito. Tem o exemplo do vestuário e o exemplo do cachorro. Né? Do vestuário é o seguinte, eu estou adequadamente vestido para estar aqui hoje. Talvez com excesso, porque eu vim direto do fora. Né? Talvez não precisasse estar de gravata, com paletó. Né? Mas também, se eu chegasse aqui de sunga, com roupa de praia, vocês tenderiam a, se não me expulsar, mas me aconselhar, professor, assim não dá para palestrar. Mas imagine o absurdo que é também, aqui não é tão absurdo, mas o absurdo de eu chegar assim, lá na Ponta Negra, para tomar banho no Rio Negro. Tá? Ou imagina assim, eu vou para Copacabana, de paletó e gravata. Vou ser expulso da praia. Tá? Por quê? Mas isso está escrito em alguma lei, algum código civil? Não. Socialmente construído. Mas é uma regra de etiqueta. Então a nossa liberdade, de alguma forma, está restrita sempre. Tá? Isso é para chamar a atenção. É porque eu disse, não, aqui nós temos, por exemplo, liberdade de expressão. Você não tem liberdade de expressão para xingar o outro, para ser homofóbico, para assediar com palavras o seu empregado, se você for patrão, ou para ofender a honra do seu patrão, se você for empregado. Tá? Então, todas essas regras nós observamos porque é como nos é possível viver há muitos séculos. Esse é o primeiro ponto. Só nos é possível viver como comunidade estável, como comunidade relativamente pacífica, se nós aderirmos a regras. E as regras a que nós devemos aderir com mais razão, porque elas derivam de um consenso, que é um consenso do Estado, são essas regras que estão nas leis oficiais, as que são do Poder Legislativo, que são sancionadas pelo Poder Executivo e que são reforçadas, quando necessário, pelo Poder Judiciário. Eu falei há pouco de bens jurídicos que são protegidos. Um dos bens jurídicos, e essa é uma conquista histórica de todos nós, um bem jurídico que é protegido, que é tutelado por estas regras, pelas regras que hoje, em grande parte, são as regras postas pelo Estado, aquelas que todos são obrigados a obedecer, independentemente das suas etiquetas, das suas religiões, das suas convicções pessoais, essas que são as regras do direito posto pelo Estado. O trabalho é um desses bens jurídicos que nós dizemos, eu sempre faço subir assim, bens jurídicos tutelados pelo Estado. Eu faço sempre essas observações quando eu uso palavras que são juridiquês, eu digo que é juridiquês. Então, eu digo assim, bens jurídicos tutelados, tá? Bens jurídicos protegidos, portanto, pelo Estado. O trabalho é um desses. Sempre foi? Não. O trabalho nem sempre foi um bem jurídico idôneo, capaz de atrair a proteção do Estado. O trabalho só se tornou relevante quando ele passou a ser um direito. Quando a sociedade se baseou em outras formas de exploração do trabalho, quando o trabalho era
preferencialmente, digamos, o trabalho escravo, a proteção do trabalho pela ordem jurídica não era um tema, não era relevante. Em certo momento, o relevante era legislar sobre o direito de propriedade que algumas pessoas tinham sobre outras. O escravo era uma propriedade. E essa propriedade também tinha de ser regulada. Porque se eu fosse dono de escravo e o Djalma, meu querido amigo, estivesse precisando de um escravo para trabalhar na propriedade dele, veja que nós dois temos aparência de senhor escravo, brincadeira. Ele poderia me fazer uma oferta: meu caro vizinho Gerfran, podes me vender um escravo? Eu diria para ele: como é que você quer o seu produto? Você quer alto, magro, forte, mais preto, menos preto? Como é que você quer o seu escravo? E isso era comércio que precisava ser regulado. Essa regulação do direito comercial, por exemplo, essas coisas do comércio já eram bens jurídicos antes. A coisa, escravo, como se transacionava isso, como é que se importavam esses escravos da África, isso aí era regulado. Não era ainda regulado o trabalho. O trabalho começou a ser regulado quando, de repente, não porque as pessoas se tornaram mais bondosas, mas porque a estrutura social e econômica mudou. Alguém disse: bom, agora talvez seja mais vantajoso, em vez de manter escravos, dar um dinheiro para talvez incentivar mais, ou melhorar a produtividade dessas pessoas. Vamos começar a pagar salário, vamos botar as pessoas para trabalhar. Alguns críticos dirão assim que é uma forma diferente de escravidão. No começo era mesmo, porque vejam que no começo o Júlio não era mais escravo, mas aí o Júlio colocava o Júlio para trabalhar, ele pagava para ele R$300 por mês, tá bom. Eu era escravo, agora R$300 por mês, beleza. Está ganhando um boi com chifre e tudo, né? Como se diz. Só que vejam, eu dou 300 para o Júlio, contrato o Lucas, coloco o Lucas para trabalhar numa jornada de trabalho sensacional, começando às 7 da manhã e terminando às 9 da noite. Também para ganhar R$300. Grande vantagem em relação à escravidão. Não sei, que talvez na escravidão ele pudesse se recolher para descansar às 6 horas da tarde. Não ganhava os R$300, mas até que eu dava comida para ele quando ele era escravo. Agora mudou o sistema, tem de pagar R$300 para tudo. Bom, tinha como dar certo isso? Não tinha como dar certo, porque as pessoas, agora livres, ganharam, embora explorado lá de 7 da manhã às 9 da noite, ganharam a liberdade, pelo menos, de poder falar alguma coisa, de se organizar e até de fazer greve. Não vou ter tempo de falar disso hoje, mas greve, que eu acho ser o direito mais fundamental de todos, do empregado, que nós estamos acabando com esse direito, nós mesmo temos esse trabalho. Mas é proibindo greve, não pode greve. É greve, mas tem que trabalhar 90%, somos nós que não acabamos o direito de greve. Eu acho o direito mais fundamental que tem. Porque o Lucas e o Júlio, o poder que eles ganharam ao não ser escravos era o poder de dizer assim: não vamos trabalhar enquanto não aumentar de 300 para 1.412, nós não vamos trabalhar. Vocês fizeram isso. Ou os ascendentes de vocês fizeram isso em algum momento. Não vamos trabalhar enquanto não melhorar esse negócio para 1.412.
Claro, o sistema econômico vai parar se as pessoas não trabalharem. A ideia do direito de greve é essa. Eu sou do direito de greve sempre. Porque se é a única forma de você efetivamente pressionar o patrão que só paga R$300, não trabalhe. Eles foram que inventaram o direito de greve. E, dizendo assim, não vamos trabalhar, também eu não aceito essa coisa de trabalhar de 7 da manhã a 9 da noite. Eu não aceito isso, vamos acabar com isso. Faz greve, chama esse socialista aí para o Dom San Simão, esse cara aí para escrever livro, para dizer, sei lá, que a propriedade é um roubo. Pro Dom. O Adelson que sabe essas coisas. Vamos fazer isso. Bom, mas aí é o seguinte, mas aí o patrão diz assim, não, nós temos de arranjar uma solução para isso. Vamos lá, bater na porta do legislador, do presidente, do rei. E aí o presidente, o governador, o rei, diz assim, bom, tem um jeito, vamos fazer lei. Esse mundo sem lei vai acabar, nós vamos fazer lei. E agora nós vamos fazer lei. Não pode trabalhar se não ganhar pelo menos R$1.412. Não foi assim a história? Foi assim a história. Foi assim que começou o direito do trabalho. O direito do trabalho como um conjunto de regras, aí já está parecendo bem o professor de direito, um conjunto de regras, de normas e princípios, mais ou menos isso que se fala na faculdade de direito, conjunto de normas para regular as relações entre o empregador e o empregado. Em poucas palavras, não é isso? Direito do trabalho? É isso. Qual é a importância disso? A mesma importância que tem tudo. A mesma importância da regra que diz que se você matar alguém, está sujeito a uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. A mesma importância que tem aquelas regras sobre contratos, sobre obrigações. Todavia, foi meu professor de direito das obrigações. A mesma importância que tem aquela regra da garantia do direito do consumidor. É isso, essa que eu falei ainda agora. Da garantia do produto da geladeira, do fogão. Todos são bens jurídicos tutelados. Então, vejam, o direito do trabalho é parte desse contexto. E qual seria a razão de nós estarmos diariamente agora, né? Todos os dias agora, lá na Justiça do Trabalho, nós estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em várias camadas. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso há 2 semanas atrás, numa manifestação em defesa da Justiça do Trabalho, lá no Fórum. Nós estamos preocupados porque parece que há um movimento, eu creio que há mesmo, um movimento de desvalorização desse direito do trabalho, que não tem nenhuma razão de ser, ele não tem nenhum fundamento. Porque se nós não vamos nunca fazer campanha para enfraquecer o direito penal, o direito civil, o direito administrativo, não faz nenhum sentido haver um movimento para enfraquecer o direito do trabalho. Por quê? Porque isso é uma regulação tão necessária como todas as outras. O trabalho é uma dimensão essencial e presente na vida de todo mundo. Em algum momento, espera-se, cada um de nós quer estar
na condição ou de empregado ou de empregador. Ah, mas pode ser autônomo. Mas o autônomo às vezes emprega também, né? O autônomo não está dando conta de fazer o serviço sozinho, vira patrão. Né? Obviamente, né, como juiz do trabalho, nós todos colecionamos muitas histórias, né? Mas eu me lembro de uma vez que estava na audiência e isso já tem mesmo, isso já tem uns 5 anos. E aí entrou a pessoa lá com um nome assim, meio em francês, assim, é haitiana. E eu cometi uma gafe. Ah, é o reclamante. Não, não. Aí alguém disse assim, não, doutor Gefran, isso aí é o reclamado. Ah, olha que interessante. O haitiano chegou como imigrante, empregado, uns anos atrás, num certo momento já era ele o empregador. Então ele migrou da condição de empregado para empregador, mas do mundo do trabalho ele não saiu, e do mundo do trabalho nós não saímos. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, no momento eu não estou não estou assim tão eclético, mas várias vezes eu me deparei com a condição de eu estar empregado, empregador e juiz do trabalho. Então, assim, não apenas eu estou no mundo do trabalho, como o mundo do trabalho está em mim. Então, a dimensão do trabalho, assim como a dimensão da família, como a dimensão do crime, que nós temos de tomar cuidado o tempo todo para não cometer crimes, e nós temos o tempo todo de estar orando, os que oram, né? Orando para não ser vítima de crime. Porque o direito penal também é uma dimensão do nosso cotidiano. Então, o trabalho é sempre uma dimensão do nosso cotidiano. Vocês veem que eu, volta e meia, essa semana mesmo já fui convidado para falar aí sobre assédio moral. O que é esse assédio moral, senão um fenômeno? Ainda bem que hoje, não é que o assédio moral só existe agora, ele sempre existiu, é que agora é que ele ganhou a necessária atenção nossa, de estudiosos, de pessoas que estão no mundo do trabalho. É uma dimensão essencial hoje para se analisar do trabalho, porque isso acontece toda hora. Você, cada um de vocês, nós aqui mesmo, que somos juízes do trabalho, há dias, não é isso? O João, o Sandro, o doutor Carlinhos, há dias em que nós passamos mais tempo no fórum, no tribunal, no gabinete, do que em casa. Então, como dizer que isso não é importante? A nossa vida de trabalho. Então, hoje, o que deve ser mantida como... Isso não é alarme para parar, não. Isso é porque é um alarme esquecido. Só me lembra de que horas são para casa. Mas vocês vejam que a grande preocupação que nós precisamos ter hoje, e isso eu vou trazendo hoje a vocês como uma dimensão para ser refletida. É possível, e a gente vai admitindo isso como possível, né? Que a regulação do trabalho já não tenha como ser a mesma de 50, 70, 80 anos atrás, ou 100 anos atrás. De fato, faz parte da evolução do direito que as regras sejam alteradas, sejam adaptadas, como eu vou dizer até, ao espírito do tempo. Então, por exemplo, recentemente, vocês devem ter ouvido falar que está sendo enviada para o Legislativo uma proposta
fazer uma proposta de lei para uma regulamentação diferenciada das pessoas que trabalham nas plataformas, né, de transporte, acho que especialmente, que não é uma regulação clássica da CLT, mas também não é o vale tudo, o que já é importante. E a mensagem que eu tento trazer, assim, humildemente, é essa. Nós não podemos conviver com a ideia, nós que vivemos, pretendemos viver, né, no mundo civilizado, com uma ideia de vale tudo, de barbárie. Pode fazer qualquer coisa, pode trabalhar de qualquer jeito, pode ter qualquer regra ou qualquer falta de regra. Não é preciso ter regras. Né? Por quê? É importante trabalhar numa dimensão que a Organização Internacional do Trabalho chama de trabalho decente. O trabalho precisa ser trabalho decente. Então, há que se ter sempre, se não com os moldes de 30, 40, 50 anos atrás, mas há de se ter sempre uma proteção. Então, o trabalho decente implica, isso basicamente é uma definição da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, né? Um trabalho em que se reconheça, por exemplo, a possibilidade de organização sindical. Tudo bem, o motorista do aplicativo não vai ser um empregado nos moldes clássicos, porque eu entendo que é um trabalho subordinado, mas também posso compreender que é uma subordinação de uma outra forma, né? Normal. Mas essas pessoas podem ter um sindicato, porque não, né? Podem ter proteções no que diz respeito à sua saúde para trabalhar, para não adoecer no trabalho. Isso é essencial, de não adoecer no trabalho, né? De não ser discriminado. Você imagina se essas plataformas, se aparentemente isso acontece, né? Não tem alguns critérios discriminatórios para escolher o Júlio em vez do Djalma, ou para ser contratado pela plataforma, ou para ser privilegiado em determinadas corridas, lá na hora da alta, da dinâmica. Se descobrir isso, não é empregado da CLT, mas isso aí não vai ser punido. Tá? Uma vez alguém estava me dizendo, um desses grupos de WhatsApp, o doutor Adelso saiu. O doutor Adelso é um dos que briga comigo num certo grupo. Não tem nada a ver aqui com nenhum. É o grupo da nossa turma da faculdade. Eu acho que são umas brigas assim meio artificiais. A gente fica brincando de fazer dissidência. Né? Mas um desses grupos pensando, mas aí, porque lá nos Estados Unidos não tem isso. Eu digo sim, mas experimenta lá nos Estados Unidos você ser flagrado num assédio moral, num assédio sexual lá na empresa. Não é uma indenização de 10 mil reais. Nem essa de quantidade. De 10 mil reais. É 10 milhões lá nos Estados Unidos. Assim, o juiz lá que não é do trabalho não tem pena. 10 milhões. Então, aqui não tem direito de trabalho. Tome cuidado, né? Que direito do trabalho tem em todo lugar. Assim, normas de convivência
tem de ter em todo lugar para garantir um trabalho decente. Lá nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, né, no Canadá, né, no Japão, em todos esses lugares, existe uma regulação para evitar que essa exploração do trabalho chegue a níveis inaceitáveis. Então, primordialmente, a ordem jurídica continua e deve continuar privilegiando essa ideia de que o trabalho, qualquer trabalho, seja trabalho digno, de que qualquer trabalho seja, conforme a definição da Organização Internacional do Trabalho, um trabalho decente. Então, essa proteção do direito ao trabalho, ela deve permanecer. E deve permanecer, inclusive, como um marco regulatório para dar segurança jurídica aos próprios empregadores. Essa questão dos marcos regulatórios. Há todos os dias discussões as mais diversas, por exemplo, sobre essa questão das redes sociais, se as redes sociais podem ser livres, se as pessoas... Claro que não. Claro que as pessoas não podem fazer tudo o que querem, falar tudo o que querem nas redes sociais. É óbvio. Eu sou livre para falar no meu... agora é o X, né? O Twitter. Que dá muita treta. Assim. Mas no Twitter eu posso falar o que eu quiser. Calma, não é assim. Você até pode se arriscar a falar o que quiser. Mas não dá para fazer. E hoje eu fiz uma audiência assim, uma história assim, que está dizendo aí, uma testemunha disse, não, porque o fulano disse que o outro, mandou o outro para bem longe. Mandou-se, aí eu digo, senhora, escreva no chat ali, era a audiência dela, escreva no chat ali, e a gente copia, para a senhora não precisar dizer. Né? Então, não dá para você chegar, ficar lá no direct do Instagram da pessoa, no grupo de WhatsApp, xingando o outro, chamando de viado, chamando disso, não dá. Né? Vai fazer, vai ser crime. Vai ser crime. Né? Mas tem liberdade. Sim, mas a liberdade é regulada. Então, a liberdade do que o patrão pode fazer, do que o empregado pode fazer no local de trabalho, é uma liberdade, existe, sim, mas é uma liberdade regulada. Tem limite. Né? Tem limite. Então, isso tem de continuar sendo regulado. Não há, porque eu vejo, e é a história lá do grupo, né, que eu fico conversando lá com os colegas, com o doutor Adelson e outros, né, não tem esse estado de coisas desreguladas. Isso não existe, não tem como existir, ou então, tudo isso que nós construímos, aquela pergunta inicial, por que existe o direito, tudo isso que nós construímos vai... Uma professora minha de espanhol, assim, vai tudo para a basura, para o lixo. Não vamos ver. Está daquele lado, a basura. Nós não podemos simplesmente achar que vai ter um mundo desregulado, que você vai contratar do jeito que quiser. Não vai acontecer porque não vai funcionar. Vai chegar um momento que o próprio patrão não quer. Não, peraí, tem que ter uma regra. Né? Se não tiver regra, vocês imaginam, se não houvesse uma regra, por exemplo, sobre férias. Um exemplo simples. Ou de 13º, não tem mais simples ainda. Se não tivesse a regra do 13º, já pensou? Se cada empresa, com cada empregado, pudesse escolher se tinha 13º ou não tinha 13º, chegava no mês de dezembro, tinha guerra civil. Porque você imagina o seguinte, o meu vizinho, Lucas, ganha 13º, chega lá dia 30 de novembro, pega a primeira parcela, corre para o shopping, faz a festa para os filhos dele. E eu, na minha firma, não ganho. Se fica assim, por exemplo, no nosso sistema regulado, se um patrão dá 13º e não dá, o que paga vai até acusar o outro lá de juridiquês, se não tem dinheiro.
O que paga vai acusar, o que não paga de dumping social, é isso? Ou seja, o outro está levando vantagem indevida, né? Está pegando uma vantagem, se pode. Não dá. Eu pago, faço tudo direitinho, entendeu? Eu faço tudo direitinho, o outro faz tudo errado e está levando mais vantagem. Não tem coisa. Então, esse mundo desregulamentado, eu estou chamando a atenção para isso, porque, incrivelmente, há pessoas que defendem essa coisa desregulamentada, que não tem regra, que pode fazer como quiser. Liberdade é liberdade de contratação. Relação de consumo, direito de consumo. Tem liberdade? Essa liberdade, sim. Pode fazer como quiser? Ou se você vai lá no shopping, eu vou dar um exemplo assim. Se você vai no shopping, pode ter diferença de preço, mas a Bemol, a Tevelar, a Hans, diz uma outra aí. Vamos na Giro, a Rene, a C&A, a Riachuelo, pode ter diferença de preço, um produto que está na promoção e outro não. Mas todas dão nota fiscal, todos seguem a mesma regra do Código de Defesa do Consumidor. Não é? Alguns até se esforçam para fazer a troca mais rápido, nem discute. Tem uns que nem discute assim. Ah, você não tem a nota fiscal? Tem não. Não tem problema não. Você pode trocar sobre a lei, tem troca. Vai facilitar a vida para o consumidor ir lá de novo, não é isso? O consumidor ficar com raiva, não volta, né? Eu sou assim, eu sou consumidor rancoroso. Me trataram mal, não compro mais. Né? Caminho não vejo. Obrigado. Então, gente, o direito do trabalho, ou seja, essa regulação das relações do empregado, do empregador, né? Isso pode mudar? Pode mudar. Pode em alguns pontos ficar mais flexível? Sim. Pode-se dar mais valor ao negociado, um pouco mais de valor negociado, que sempre foi valorizado. Um pouco mais de valor negociado do que ao legislado, como se diz. Sim. Mas desregulamentação não vai haver. E nós precisamos, sim, e aí é a mensagem que o tema traduz para nós. Ainda é importante e, logicamente, eu diria, será sempre que existam regras. Como vão ser as regras de amanhã, de daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Isso nós não podemos dizer, assim como não podemos ter certeza que o sol vai nascer amanhã, como dizia o professor Patriótico, mas não podemos ter certeza, mas podemos dizer que é provável, é bastante provável que as regras continuem havendo. Né? Continuem havendo. Né? É bastante provável. Para nós, existe a missão, né, de manter essas regras vigorosas, manter essas regras respeitadas. Esse talvez seja o nosso papel aqui, né? O papel do Poder Judiciário, diante dos conflitos, né? Dizer que a lei continua importante, né? De que a lei é importante para todos nós sempre. A lei trabalhista, todos os demais, né? Porque, repetindo o que eu acho que já disse, então o que, enfim, nós somos e precisamos ser sempre, precisamos ser contra o vale tudo. Nós precisamos ser contra a barbárie, né? Porque afinal nós continuamos, isso aí é fé também, né? É uma convicção científica, mas é fé também, saúde, né? Nós temos de ser defensores de uma sociedade que seja para sempre uma sociedade civilizada. A barbárie, o trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, né? A discriminação
contra a mulher trabalhadora, tá? Isso tudo nós precisamos superar e uma vez superando isso, são questões ruins da nossa história que, uma vez extintos, têm de ficar extintos como dinossauros. Tá? A mensagem é essa, então, que o direito, enfim, o direito é parte da nossa vida. Como parte da nossa vida, tem de ser preservado. É isso que eu gostaria de ter dito, espero ter dito. Muito obrigado. Jefran, ainda há pouco eu chegava aqui, estava conversando com o nosso colega Delson, como a nossa colega desembargadora Ruth, que é a diretora da escola, deu umas palavras fortes lá no nosso grupo, para levar todo mundo aí a altazes e tal, mas isso é normal na figura do diretor. Então, vou usar minha prerrogativa de diretor de EMAP também para pedir que você fique aí para explorar um pouquinho, porque a sua explanação foi ótima e eu queria levantar um debate, talvez até envolvendo o Djalma, o João, o Arce, que fala muito do nosso grupo, né? Quando ele está pensando no Flamengo, ele está falando no grupo, né? Então, primeiro eu vou fazer uma pergunta, depois uma pergunta simples, depois eu vou desenvolver assim, uma ideia para você puxar o fio da meada. Eu guardei bem um trecho que você disse assim, que você se vê envolvido pelo meio do trabalho, porque teve um dia, talvez tenha sido até hoje, ou ontem ou sempre, que você estava ao mesmo tempo como juiz. Isso é fácil de explicar. Por que você se sente como juiz? Porque você é juiz. Mas ao mesmo tempo empregador e empregado. Me explica aí o empregador e o empregado. Eu estou na Justiça do Trabalho. Sou empregado. No momento não sou. Empregado de uma faculdade particular. Empregado mesmo, CPPS assinado. Até pagando meio no cinema, claro. Professor, pagando meio. E empregador doméstico. Empregador doméstico. Também assinando numa carteira de trabalho e com as coisas lá cadastradas no E-Social como empregador. Então, a vida minha vida inteira também, não assim inteira, mas grande parte da minha vida também fui empregado. Né? Eu acho até que no momento eu não estou, até que a minha faculdade foi vendida, né? O nome da faculdade foi vendida, e eu tive a opção de ser despedido, de não pegar o emprego da sucessora. Eu não fiz isso, pelo momento eu não fiz. Aí eu só não posso dizer que eu estou desempregado. Mas, no momento, não estou empregado, né? Seguro de desemprego, você não pegou. Claro que não. Na verdade, o direito penal está aí na vida. Na verdade, desde a adolescência, né? Desde 16 anos. Lá, eu já mais jovem, já... 16 anos de idade dos professores. Mas, José, agora vamos, como ele disse, eu vou puxar o tema e você desfia o fio da meada e o doutor Djalma pode intervir, doutor João. Como se chama a nossa grande lei? Consolidação das leis do trabalho. O que aconteceu? Lá, nos idos em que a CLT foi criada, existiam leis esparsas sobre direito do trabalho. Direito bancário, direito aeroviário, aeroviário não tinha, né?
direito do bancário, direito do ferroviário, direito do médico, do Mas chega na enfermeiro. navegação. Né? Então, eram regras esparsas sobre o trabalho. Todas essas regras foram condensadas, colocadas no livro que se designou Consolidação da Lei do Trabalho, CLT. E o que é que está acontecendo com a evolução dos tempos? O Gefran, por uma questão de cautela, talvez, né, não quis usar o nome de uma plataforma, mas quando a gente se orienta, digamos assim, dentro da audiência, dentro da sessão do tribunal, e geralmente não fala em 99, etc. Fala em Uber. Tá? Então, eu assisti há pouco tempo, já peguei uma ponta, assisti há pouco tempo, vou puxar uma outra ponta, a palestra do ministro Breno aqui, e que foi uma palestra muito elucidativa, mas ao mesmo tempo muito crítica para com os juízes, os magistrados do trabalho. Que disse, olha, pegando lá a primeira queda que nós tivemos, que foi da competência dos servidores públicos. Não, o Supremo entendeu que nós precisávamos, ele é do time, não podia dizer você, nós precisávamos conhecer mais do direito administrativo. Estávamos falando de coisas que não entendíamos. Aí tiraram o direito administrativo. É uma vertente, né? Então vamos aqui para uma terceira vertente, tudo dentro dessa história de diversas atividades humanas, diversos trabalhos humanos que foram reunidos num só livro. Servidor público, eu falei do Uber, que é um motorista, e uma coisa que não havia antes, né, doutor Jefran? A tal da indenização por dano moral. A gente não decidia sobre isso. Começou a decidir a partir de que se entendeu que aquilo derivava de uma relação de trabalho e que nós poderíamos decidir sobre aquilo. O negócio evoluiu, houve uma oportunidade, se fez uma reforma e se normatizou apenas as punições. As punições foram normatizadas, mas nós continuamos com a competência para apreciar essas indenizações. E o fazemos muito bem, todo mundo recorre a nós. É o nosso grande, vamos dizer assim, material de trabalho hoje em dia. Pegando esses três exemplos, é muito possível na minha concepção, e aí o resto eu vou deixar para que você desenvolva, que a gente consiga evoluir, como você mesmo falou. Nós temos que nos regulamentar, não vai acabar. Tem que evoluir, tem que aperfeiçoar, tem que criar regras. Por que tem que ser necessariamente derivada de um contrato de trabalho para se definir alguma coisa a um motorista? Eu não sei se, como juiz, você conseguiu pegar ou conseguiu atuar. Nós tivemos muitas reclamatórias de motoristas de táxi. Poxa, desse tempo? Não. Então, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, as reclamações aqui partiram dos motoristas de táxi do aeroporto. Quem viaja muito sabe que ainda existem essas cooperativas de táxi no aeroporto. Eu fui um dos que reconheceu o vínculo em primeiro grau. O segundo grau começou a cortar esses vínculos. Lembra disso, João? Depois, ele voltou, começou a reconhecer. Quando ele voltou, que começou a reconhecer, o TST disse, não tem vínculo. Não tem vínculo. Mas será que não é possível? Não é um trabalho humano, não é possível se deferir um direito, uma coisa que não seja diretamente derivada do contrato de trabalho. Precisa ser contrato de trabalho. Nós temos um contrato de trabalho, um contrato comercial, um contrato
diversos tipos de contrato, contrato de jogador de futebol, contrato de transporte. Por que não criar subtipos do contrato que envolve o trabalho humano e assim nós termos uma possibilidade de uma regulamentação melhor? É isso uma das coisas que tem passado na minha cabeça. Tem passado na sua também? Bem, tudo isso passa na minha cabeça. Eu tenho e aí é uma questão de como também isso é muito direito, né? Eu não sei como é que não sei se eu traduzo bem isso para o público não jurídico. Eu tenho uma dificuldade prática no debate. Era interessante que, antes de eu julgar o primeiro caso de motorista de aplicativo, eu não tinha uma opinião formada sobre essa, eu não tinha opinião em tese sobre a questão de vínculo empregatício e motorista de aplicativo. Desde o dia em que eu fiz a primeira audiência, e aí eu vou dizer o nome, porque foi um caso concreto. Desde o dia que eu fiz a minha primeira audiência de reclamação de motorista da Uber, na hora que eu li a contestação, foi quando eu li a contestação que eu tive na minha interpretação que aquilo se amolda absoluta e perfeitamente aos artigos 2º e 3º da CLT. Essa é a minha convicção. Para mim, assim, um projeto de lei para dizer que isso é uma terceira espécie, eu vejo, o projeto de lei é para construir uma terceira espécie, não é nem a espécie empregada, nem a espécie autônoma, é uma espécie, né? Quer dizer, uma espécie específica, né? Aí tem um aspecto que é doutrinário, talvez filosófico. Eu acho adequado, muitas vezes, você regulamentar profissões diferenciadas. Mas veja, essas profissões diferenciadas são regulamentadas à luz de relações de emprego às quais se reconhece especificidade. Essas coisas passam sempre pela minha cabeça. Às vezes, teoricamente e às vezes concretamente. Agora, que existem hoje modos de subordinar diferentes, eu acho particularmente dessa questão assim, do motorista do Uber, é assim uma coisa assim, George Orwell, de grande irmão, assim, é um Big Brother. Eu acho que esse tipo de subordinação é mais profundo do que a subordinação tradicional. Sinceramente, é como eu acho. Né? Como nós somos um tanto subordinados. Agora eu vou fazer até uma graça. Isso aí, o celular, estou olhando para ele, não é uma forma mais efetiva de você, por exemplo, controlar a pessoa amada do que todas as outras que houve em outros tempos da história? Né? Ou de controlar o filho, tipo assim, meu filho não olha o WhatsApp desde ontem de noite, será que ele está com algum problema? De controlar o filho ou o filho fugir do controle, né? Sabe? Mas, tirando essa minha convicção pessoal sobre esse caso específico, né? Tirando isso,
acho que faz parte da evolução no sentido histórico, não quer dizer que fique melhor, né? A gente diz assim, a vida evolui, não quer dizer que ela seja necessariamente melhor, né? Sim. Mas eu acho que faz parte de um processo hoje de um movimento assim centrífugo, né? De regulação, de você voltar a ter mais regulações diferenciadas do que teve antes. A própria ideia, e aí para fechar esse comentário, a própria ideia do direito codificado, né, está em desconstrução, porque já tem algum tempo que a ideia assim, de direito civil que está todo no Código Civil, né, ou direito penal que está todo no Código Penal. Hoje nós temos para todos os ramos do direito, nós temos muito mais leis esparsas do que os códigos. E o direito do trabalho não está longe disso, só que talvez isso vá se apresentar com mais vigor nos próximos anos, com certeza. E eu acho que esse exemplo de uma nova regulação, uma regulação específica para, por exemplo, trabalhadores de plataforma, está dentro sim dessa tendência. Tá? É só para diferenciar o que eu enxergo como tendência, e aí a gente converge, para o que é só um caso específico. Né? Esquece, mas tinha outra parte da sua. Era isso. Satisfeito. O que mais? Aí que eu já. Alguém mais quer falar? João quer? Na verdade, eu não sei se é o momento de debater isso. A pergunta do doutor foi três aspectos. Foi a consolidação, e aí chega um aspecto que você fala, porque o direito do trabalho, diferente dos outros ramos, o direito penal é codificado, o Código de Direito Penal, o Código de Processo Civil, o direito do trabalho, a própria terminologia não é codificação, a gente é vanguardista nesse ponto, essa consolidação, essa juntada das legislações esparsas. Então, eu acho que isso converge entre o que o doutor Davi e o doutor Jefferson falou. O outro aspecto que a gente falando é que, historicamente, o Brasil ele acaba seguindo uma ideia do direito italiano, né? A CLT tem um aspecto do direito italiano. Isso foi controvérsia, né? Há cerca de uns 5, 6 anos, acho que na época da presidência do doutor Davi, eu fui para a Itália, e lá tem uma legislação específica justamente para esses dois, entre autônomo e empregado, uma espécie de parasubordinado, subordinação estrutural, é um intermediário entre eles. A gente não deixa de ser nossa competência, mas o trabalho ele julga não só empregados, relação de emprego e empregado, eu julgo também autônomo, pode julgar um autônomo. A depender da situação, eu posso. Mas era para a gente julgar até funcionário público. Então a gente trabalha, o autônomo. A gente pode julgar todos esses sem perder nossa competência, a gente pode regulamentar de forma diferenciada, com graus diferentes, e tudo sem te perder competência, que competência é poder. Então a gente não perde o poder e consegue regular tudo isso. Aí eu consigo conjugar talvez os três aspectos que o doutor Davi estava falando. Mas eu até quero dizer, aí é uma discussão que já é mais jurídica, né? Que, inclusive, eu não sei se acho que o doutor Júlio estava lá, no dia lá da manifestação lá embaixo. Estava lá. Que eu tenho, nessas participações, tentado enfatizar a importância do direito do trabalho. Né? O direito do trabalho, a proteção do trabalho, o trabalho decente, isso aí pode ser julgado por qualquer juiz. Né? A questão assim, da competência da Justiça do Trabalho, né? Ela é um degrau da nossa construção histórica, porque o que eu disse naquele dia foi o seguinte, que nós temos direito do trabalho, e o direito do trabalho todo mundo tem. Porque em qualquer lugar civilizado,
tem de existir a regulação da relação de trabalho ou das relações de trabalho, dos vários tipos de relação de trabalho, até a relação de trabalho administrativo, do funcionário público. Só que nós é que somos, aí sim, o Brasil tem uma estrutura jurídica sofisticada, e aí é que eu digo assim, que o nosso sistema jurídico, e isso implica também no sistema judiciário, ele se tornou sofisticado. Por isso que eu acho simplório hoje você dizer assim, a CLT é como o direito italiano. Eu acho que o direito brasileiro, não só do trabalho, mas o direito constitucional brasileiro, nós construímos um nível de sofisticação que nós podemos dizer que, assim, que existe um direito brasileiro. Por exemplo, o nosso sistema de controle de constitucionalidade, ele é mais sofisticado do que o norte-americano. Ele de alguma maneira, ele talvez seja mais sofisticado do que o alemão. E nós somos tão sofisticados que nós temos direito processual do trabalho. E nós temos, não somos só nós, e nós temos justiça do trabalho. Agora, se nós não tivermos mais um direito do trabalho consistente, um direito do trabalho antenado com o direito constitucional, com o que se tem de melhor em termos de proteção de direitos fundamentais, com o direito internacional, talvez não faça sentido ter uma justiça especializada. Porque se não tiver direito do trabalho, não tem por que ter processo de trabalho, não tem por que ter justiça do trabalho. Por que nós construímos isso ao longo do Estado do Brasil? Nós construímos isso porque tem um direito do trabalho que é importante. Então, assim, justiça do trabalho e processo de trabalho, se não tiver direito do trabalho, eu digo isso para o Adelso gosta da Bíblia, assim, se o sal não tiver o seu sabor, para que serve o sal? A doutora Sâmara quer falar um pouco sobre greve, é isso? Não, essa questão da uberização, eu queria só falar um negócio bem rapidinho, porque eu não quero tornar o tema polêmico, só que eu me sinto... Já está na hora de encerrar. Eu me sinto deixada a falar, porque assim, eu estou fazendo mestrado e minha dissertação a princípio seria sobre essa questão. Eu até troquei agora para pessoa com deficiência, mas enfim. E assim, eu acho que a questão é bem simples de análise. Ver todo contrato de trabalho é um contrato de realidade. Você tem que ver o que está acontecendo na realidade. Então não dá para chegar aqui e dizer, a pessoa que trabalha como Uber tem vínculo ou não tem vínculo? A gente realmente, para isso que existe justiça do trabalho, juiz do trabalho, a gente tem que analisar cada caso concreto para saber se naquele caso realmente tem vínculo ou não. E eu vou dar um exemplo de outras profissões que já existem e que ficam nesse limbo. Manicure, cabeleireiro, a própria questão do taxista. Então, assim, é complicado a gente botar numa caixinha do que é CLT ou o que não é CLT de maneira automática. Você tem que analisar aquele caso e a partir dali você vai ver direitinho se é ou se não é. E o mais importante, independente de estar na caixinha da CLT ou não CLT, todos merecem um meio ambiente de trabalho digno. Todos têm que prestar aquele trabalho com dignidade. Eu tenho que ter direito a conseguir usar um banheiro, como que a pessoa do Uber usa banheiro. Eu tenho que conseguir beber água, eu tenho que conseguir ter condições de parar ali para descansar um pouco, porque o nosso corpo, quem sabe, não aguenta, vocês passam horas dando aula. Não dá, né? A gente cansa, chega uma hora que, né? Então eu acho assim, a dignidade do trabalho, o trabalho decente, é o mais importante também. E esses todos têm direito, não importa se é na caixinha da CLT, ou na caixinha de não seletista, autônomo, enfim. Mas era só isso que eu queria falar, que eu estava já só pontuar essa questão para melhorar o debate. Queridos professores e professoras, eu acho que por hoje já é o suficiente e eu tenho absoluta certeza que a nossa equipe da Amatra 11, e por sua vez é vinculada ao TRT da 11ª Região, deu a demonstração cabal da versatilidade
e sua composição. O Dr. Gefran deu noções muito simples, mas muito claras, muito efetivas, de que o direito do trabalho ainda é importante. Tá? E todas as demais intervenções aqui se destinaram também a demonstrar isso. Eu tenho certeza que cada um de vocês hoje sai com um pouquinho mais de conhecimento do direito do trabalho. Agradeço por estarem aqui presentes e agradeço pela colaboração que terão, a atuação que terão daqui por diante no TJC. Eu e toda a nossa equipe estaremos sempre à disposição de todos para ajudar. Tá? Quem quiser falar comigo, pode procurar a Maíra e a Maíra vai me contactar. Às vezes é difícil de falar comigo, porque tem muitas outras coisas para fazer, mas tem gente mais difícil de ser localizada do que eu. Tá? Então, eu agora passo para a nossa mestre de cerimônia, que já está ali rente que nem pão quente para encerrar o nosso dia. Obrigado. Enquanto ele